Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, o meu primeiro vídeo por aqui. Primeiro vídeo da série Leitura Viva. Como transformar o prazer pela leitura em sala de aula. Essa é a primeiro vídeo, era para ser a primeira live. É que eu fui na rede lá, sabe? Que não dá engajamento para ninguém. E aí era para ser live lá. Não rolou. Então eu vim gravar o vídeo e deixar aqui para vocês, para quem quiser assistir. E quem quiser colocar em prática também, você vai sair ganhando. Se não quiser também tá bom. Bom, vamos lá. É só um desabafo. Hoje eu quero falar com vocês sobre como transformar a sua leitura em prazer na sala de aula. Meu nome é Simone, sou professora dos anos iniciais. Atualmente estou numa sala de 5º ano, onde amo de paixão trabalhar com essa turma. Sou também fundadora, junto com outras duas grandes amigas, a professora Natália e a professora Ana Paula, do perfil lá daquela rede que não dá engajamento para ninguém, Guia de Profs. Vai lá, segue a gente, dá engajamento também. E agora a gente está também com um perfil novo lá no TikTok, Guia de Profs, aqui no YouTube, Guia de Profs, não, aqui é EducaPro, né? Enfim, EducaPro é a nossa comunidade, a comunidade de projetos literários para gostar de ler. A gente está trabalhando em todas as redes sociais para conseguir desenvolver o maior número de leitores, de crianças leitoras que a gente conseguir ajudar. Então, é o seu papel, é a sua função ficar até o final com a gente e fazer da sua turma uma turma mais leitora ainda esse ano. Bom, eu separei para vocês 4 pontos muito importantes para a gente conversar hoje sobre esse prazer em ler. Quem nunca ouviu? Ai, vamos ler de novo. Ai, nossa, ler é tão chato. Com certeza você já deve ter ouvido isso, né? Eu já ouvi várias vezes. E aí, não é uma fórmula mágica, tá? Não é algo que a gente vai entregar para você e falar assim, cara, faz isso aqui que vai dar certo. Não é. É compartilhar a experiência mesmo. Foi o que a gente fez na nossa sala, o que nós fazemos e dá certo. Algumas vezes. Outras vezes não dá. Porque a vida é assim mesmo, né? Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá. E enfim, então a nossa ideia aqui é compartilhar aquilo que funcionou com a gente nos últimos meses, nos últimos anos e quem sabe dá certo com a sua turma também. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é a gente falar sobre a leitura como amorosidade. Quando eu estava criando o roteiro para essa live, para esse vídeo, o primeiro tópico que apareceu para mim da pós-graduação que eu tô fazendo, era a leitura é um hábito. Na mesma hora, veio na minha cabeça a fala do Ariano Suassuna em uma participação que ele fez num programa na TV Senado, alguns anos atrás, onde o apresentador pergunta para ele, o senhor sempre teve esse hábito, né, de ler? E ele fala, hábito não, é paixão em ler. Desde que eu aprendi a ler e escrever, eu nunca mais larguei o livro. Então, trazer a leitura como hábito, para mim, é algo muito simplório, sabe? Hábito eu tenho de escovar dente, hábito eu tenho de tomar banho todo dia, né? Então, isso, apesar de ser realmente algo muito importante, né, gente? Escovar dente, tomar banho e tal, mas é algo muito cotidiano, é algo muito simplório. A leitura é muito maior do que isso. A leitura é paixão. A leitura é avassaladora. A leitura é encantamento. E aí a gente traz a leitura, então, como essa amorosidade, sabe? Atos de carinho e de amor que a gente tem todos os dias, né? Todos os dias, quando eu chego do meu trabalho, eu tenho o ato de amor de dar um beijo no meu marido, um beijo nas minhas filhas. Todos os dias, quando eu chego no meu trabalho, antes de começar a dar aula, eu tenho esse ato de carinho de falar para minha turma, bom dia, 5º ano, como é que vocês estão? Isso é um ato de amor. E por que não fazer disso um ato de amor também pela leitura? E aí colocar essa amorosidade dentro do meu planejamento, porque essa leitura, ela não pode ser opcional. Ela precisa estar no meu planejamento todos os dias.
E aí, pelo menos 10 minutos, eu preciso fazer essa leitura. Porque se eu não trago isso como um ato de amor e carinho todos os dias para o meu aluno, realmente ele não vai se encantar, ele não vai querer saber, porque, é só mais um dia. Entende? Agora, se ele vê que aquilo ali é realmente um ato de amor, é um ato de carinho, poxa, eu quero receber isso todo dia. Então, essa amorosidade, ela precisa estar no seu planejamento. E quando a gente fala de colocar isso no planejamento, é literal. Eu posso tirar 10 minutos da minha aula, seja no começo, seja no final, eu posso tirar 10 minutos e fazer uma leitura com o meu aluno. Essa leitura fruição, que é a leitura diária, por prazer, ela não precisa necessariamente ter um registro super gigantesco, sabe? Vamos fazer um projeto. Não, mas eu preciso registrar de alguma forma, porque a leitura, quando ela é registrada no final, ela entra na memória do meu aluno, ela entra na lembrança do meu aluno, e aí eu começo a desenvolver cada vez mais essa amorosidade dele pelos livros. Eu trouxe para vocês 3 formas muito simples da gente fazer antes da leitura com os nossos alunos, estratégias que vão aguçar assim a curiosidade deles. A primeira se chama objeto surpresa, antes da leitura, tá? Então, esse objeto surpresa, eu vou pegar como exemplo aqui o livro do Felpo Filva. Não sei se vocês já leram. É maravilhoso, eu amo esse livro. Eu chego na escola, na sala de aula, com um objeto que eles nunca me viram usando. Eu entro na sala, por exemplo, com um óculos. Esse aqui tá na cara que é um óculos, né, de quem não tá enxergando direito. Mas eu posso pegar um óculos que não tenha lente, que tem só a armação. E eu vou entrar na sala com esse óculos. E aí vou falar para eles. Vou falar, gente, vocês estão vendo isso no meu rosto? Então, isso aqui é um mistério. E vocês só vão descobrir por que eu tô com esse óculos sem lente no meu rosto quando a gente fizer a leitura desse livro. Aí mostro o livro com empolgação. Quando fizer a leitura desse livro aqui, vocês vão saber por que eu tô com esse óculos sem armação no meu rosto. Pronto, naquele momento eu já vou estar colocando uma pulguinha na orelha deles de curiosidade. Eu quero saber o que está acontecendo. Percebe como em poucos minutos eu consigo fazer isso? Outra questão, pergunta enigmática. Chego na sala, antes da leitura também, tá? E faço uma pergunta. Gente, se por acaso vocês tivessem orelhas de coelho, o que vocês fariam? E se vocês tivessem orelha de coelho e essas orelhas fossem uma grande e uma pequena, o que vocês fariam? E se essa orelha pequena tivesse um tremelique toda vez que você ficasse nervoso, o que você faria? E aí você vai ouvir todas as respostas, todo o debate, tudo que for surgindo ali. Falar, gente, a gente vai descobrir agora, nesse livro aqui, o que essa pessoa fez. Porque ela tem orelha de coelho, e é uma maior do que a outra, e a pequenininha dela dá tremelique toda vez que ela fica nervosa. Vamos conhecer? Vamos ver o que está acontecendo com esse personagem? Pronto! Bombou a cabeça deles ali, e eles vão querer se envolver nessa leitura. Outra forma, uma palavra surpresa ali. Não é palavra surpresa, eu separei o nome dela certinho aqui. Palavra do dia. As professoras da comunidade EducaPro recebem todo esse material, viu? Você tá perdendo tempo. Palavra do dia. Fui lá na lousa e escrevi piano. Eles entraram na sala. Gente, vocês já ouviram falar dessa palavra que tá aí na lousa? Vão falar, claro que sim. Vocês sabem o que significa piano? Eles vão começar a dar o significado. Aí você vai falar para eles, gente, não é nada disso que vocês falaram. E a palavra piano, hoje, ela vai ganhar um diferencial, um significado completamente diferente, que não tem nada a ver com o que vocês já viram sobre piano. Nada a ver com o que vocês falaram, tá tudo errado. Pronto, desafiei eles a tentar entender como assim piano não é piano, piano não é um instrumento musical. E aí eu vou falar para eles que eles vão descobrir a leitura
do significado dessa palavra nessa leitura. Pronto, a gente começou a trabalhar a amorosidade com eles em relação à leitura. Então, nosso primeiro ponto aqui é falar sobre isso, que ler não é hábito, ler é um ato de amor. E o ato de amor a gente tem que construir todos os dias também, porque senão esse amor morre. Então eu preciso sim colocar em prática todos os dias. O nosso segundo ponto é a leitura como cultura. A leitura é cultura e ponto final, não tem papo, não tem espaço para discussão aqui. E aí nós vamos ter dois tipos de cultura. Dentro da minha sala com 30 alunos, eu vou ter também 30 famílias. E entre essas famílias, eu vou ter uma minoria que é leitora, porque essa é a realidade do nosso país, e a maioria que não tem contato com livros por diversas razões. Seja porque é uma família muito carente, ou porque é uma família que não gosta, que não dá importância, que tem outras prioridades que não é a leitura. Aquela criança que tem esse envolvimento com a leitura, a gente já sabe que vai ser aquela criança que vai ter vai ter um repertório maior de palavras, vai ser aquela pessoa que tem uma criatividade muito maior, que tem uma oralidade muito mais desenvolvida do que os outros. Então a gente já sabe quais são as vantagens de se ter uma família leitora. Mas as crianças que não têm? A gente também conhece os problemas, né? Aí cabe a nós, professores, professoras, desenvolver esse papel, sabe, de construir essa cultura leitora, não só com o meu aluno, mas com a família dele. Eu não vou conseguir atingir todas as famílias, não adianta. Isso eu já sei que não. Mas num país onde a gente tem cada vez menos leitores, aquele um leitor que eu consegui formar, eu já estou feliz. Porque eu sei que ele vai acabar contagiando outro leitor também e vai formar outro leitor por contágio mesmo, sabe? Então já é uma batalha vencida se eu conseguir atingir um. Se eu conseguir atingir 2, 5, 10, pô, maior ainda. Mas aqui a gente vai pensar nessa ponte que eu preciso fazer para atingir essa família positivamente também. E aqui entra a nossa criatividade quanto professor, quanto professora, em construir essa ponte através de atividades literárias, através de projetos literários que vão fazer sentido para essa família, que vão fazer parte da vivência dessa família ou que vai instigar a curiosidade, que vai instigar a criatividade dessa criança e dessa família. Então eu preciso trazer isso para dentro da minha sala de aula, que vai além da sala, chega na família. Eu fiz, no mês passado, tanto eu quanto a professora Natara, fizemos com as nossas turmas a Caixa de Pandora Literária, que inclusive vai estar na comunidade agora em setembro, viu? As professoras de setembro já estão com uma super atividade para desenvolver na biblioteca delas. A Caixa de Pandora Literária é uma leitura às cegas. Comecei assim, escrevi na lousa: Pandóricos, aguardo vocês na biblioteca. Eles estavam na aula de educação física. Eles já chegaram na biblioteca assim: que é pandórico? Você tá xingando a gente? Que é isso? É um palavrão. E aí outro falou: não, eu acho que tem a ver com Pandora. Aí aquele que é mais por dentro das histórias começou a falar quem era Pandora, o Caixa de Pandora, e a gente foi entrando nesse mito, a gente foi desvendando. Na sala de biblioteca tinha um monte dessas encomendinhas assim para eles, ó. E aí eu expliquei a proposta. Falei: gente, hoje a leitura de vocês desse mês vai ser às cegas. Cada um vai escolher um pacotinho, vocês não vão ver a capa do livro e nem a sinopse. Como que a gente vai escolher então? Vocês vão ler essa frase aqui, ó. Vamos escolher pela frase. A frase que mais te chamar a atenção, você vai levar o livro. Teve criança que amou, teve criança que odiou, obviamente. Mas isso faz parte do jogo. E o que mais chamou a minha atenção nessa atividade foi a ponte que eu fiz até uma família. Sabe aquele aluno X que dá aquele problema e a família também? Pois é, me pegou no portão outro dia para a gente conversar sobre um problema do aluno X que a família não aceitava muito bem, mas ok. E aí resolvemos o problema, já estava saindo quando ela me pegou pelo braço, eu falei: pronto, vou apanhar.
Não, foi um parabéns. Ela falou, eu queria te parabenizar. Falei, pelo quê? Pela caixa de Pandora literária. Nossa, menina, ele amou. Ele chegou em casa, ele não quis nem almoçar, ele quis ir direto ler. E foi uma coisa tão impressionante que até a gente ficou com vontade de ler e a gente foi ler junto com ele. Esse aluno leu 2 livros naquele mês. E ele tem uma certa resistência à leitura. Então, eu não só ativei uma chavinha de curiosidade nessa criança, como eu consegui fazer uma conexão com essa família. E ali talvez não tenha nascido uma família leitora, muito provavelmente não. Mas só aquele ato dele fazer a leitura, da família se envolver, a família percebeu o quanto isso é importante para essa criança e o quanto é importante que eles estejam presentes. Então, desenvolver essa cultura leitora também se estende às famílias. A gente tem diferentes projetos aí, né? Eu citei agora o que a gente está fazendo, mas tem projetos maravilhosos aí. Tem a mala viajante, enfim. Cada professor dá um nome diferente para o projeto e arrasam nas atividades que fazem por aí. Mas eu acho que a ideia aqui é isso, é a gente captar de que eu preciso desenvolver algo que se estenda para fora da minha sala de aula, que chega na casa da família do meu aluno. Terceiro ponto, para a gente despertar o prazer em ler. O contato com o livro do seu aluno dentro da sala de aula precisa ser facilitado. Eu não posso aqui falar sobre vamos transformar essa leitura em prazer se na sua sala de aula não tem nenhum livro para esse aluno ler. Mas lá na minha escola não tem, eles não compram livros. Eu sei, a nossa profissão é difícil, é muito difícil. E muitas vezes a gente precisa tirar do nosso próprio bolso para levar. Ali atrás, viu? Tudo livro meu, que vai para a escola. Atrás aqui desse computador tem mais uma pilha enorme de livros. Aqui, livro meu, livro emprestado, que vai para os meus alunos. Eu preciso facilitar isso para eles, entende? E esse facilitador, se eu tenho isso na escola, eu tenho uma biblioteca grande, faz um cantinho da leitura dentro da sua sala, faz uma prateleira que seja, faz uma caixa de papelão enfeitada com vários livros, que seja, deixe isso tangível para o seu aluno. Ele precisa pegar, ele precisa ver, ele precisa sentir. E não só deixar esse acesso facilitado, mas como pensar também nos gêneros literários diferentes que você precisa levar. E aqui a gente pode fugir do ficcional. Vamos levar um jornal para a sala de aula? Meu aluno não vai ler. Quem te disse? E se ele ficar curioso para saber que papel que é aquele que ele nunca nem viu? Pode ser que ele tenha essa curiosidade. E uma revista? Pode ser de moda, pode ser de cozinha, pode ser de futebol, pode ser de um monte de coisa. E se a gente levar folheto de jornal? Entende? A leitura, tudo é leitura. E para aquela turma que não gosta de ler nada, o curioso, o diferente, vai fazer a diferença para ele. Então eu preciso trabalhar com esses formatos diferentes, gêneros diferentes e facilitar esse acesso para o meu aluno. Nosso quarto ponto. O quarto ponto aqui é o ambiente acolhedor que eu preciso desenvolver com essa turma dentro da minha sala de aula. A minha sala é muito pequena, vai para fora, acha outro espaço da escola. Na minha escola, por exemplo, nós temos uma sala com tatame e de vez em quando, sempre que possível, eu levo os meus alunos para essa sala. Lá eles tiram tênis, eles tiram meia, eles tiram tudo, tênis e meia, né? E ficam lá deitados, sentados, fazendo a leitura junto comigo. É diferente. É muito melhor do que ficar sentado na carteira, sem sombra de dúvida. Nem sempre eu consigo ir para essa sala, porque a correria lá é louca, como de toda professora. Então a gente faz na sala mesmo, mas todos os dias 10 minutos. Todos os dias. E aí tem dias que a gente pega as carteiras e empurra tudo para frente, até chegar lá na lousa. E aí a gente usa aquele espação do fundo da sala, todo mundo senta no chão. Eu tenho 29 alunos. Todo mundo vai pro chão. E ali a gente compartilha o livro. Semana passada, essa semana, nós fizemos a leitura
Não, essa semana não, né? Hoje é segunda. Foi semana passada, foi sexta-feira. Nós fizemos a leitura de uma forma diferente, leitura compartilhada. Então, eu tenho um livro, você tem um livro, meu amigo tem, minha amiga tem, todo mundo tem o mesmo livro. E aí, eu era o narrador e eles eram os personagens. Então, enquanto eu fazia a narração, quando chegava a vez deles, eu falava, e aí, o que o personagem falou? Eles imitavam a voz do personagem. Percebe como eles começam a se envolver quando isso começa a fazer parte do grupo deles, é a cultura deles. Isso se tornou tão presente na nossa rotina que quando eu começo a aula falando de outro assunto, alguém já levanta a mão. Oi, você não vai ler hoje não? Eu falei, vou gente, calma. Eu tô só dando aqui as informações do dia de hoje para vocês. Então isso se tornou parte da nossa turma. Quando a gente não consegue empurrar todas as carteiras, porque isso também demanda um tempo depois de organização, vamos juntar, galera. Grupo, dupla, trio, vamos se juntar aí, vamos ler. Pronto, acolhemos, um ambiente acolhedor. Vocês conseguem perceber que em cada roteirinho desse, cada item desse roteiro, a amorosidade se aproximou de todos eles? Começa lá com o meu planejamento, que é pensado estrategicamente, intencionalmente, para que todos os dias a gente possa ler. E não é fazer qualquer leitura não, tá? Me respeita. É fazer leitura intencional. É fazer leitura com um objeto surpresa. É fazer leitura com uma palavra do dia. É fazer leitura com uma pergunta enigmática. Não é qualquer leitura. A amorosidade também entrou na cultura do aluno, da família do aluno, quando eu criei uma ponte que chegou até essa família. A amorosidade entra no cuidado que eu tenho de deixar esses livros disponíveis para eles. A amorosidade entra quando eu cuido do detalhe do ambiente, onde a gente vai estar, onde vai ser mais gostoso fazer a leitura. E quando eu começo a trazer essa paixão para cada pedacinho dessa aula, poxa, aí você vai me dizer que eles não estão tendo prazer em ler? Que é a mesma coisa? Que é a mesma leitura? Não é. Não é. E se torna memorável. Fica memorizado na cabecinha deles aquela leitura, aquele livro. E é isso que a gente quer. A partir disso, a gente começa a despertar o prazer pela leitura. E para terminar, eu queria deixar para vocês uma dica de leitura, que é o mapa da leitura. Mapa da leitura, mapa de leitura da turma. Esse mapa de leitura da turma, ele pode ser tanto coletivo, então eu vou colocar na parede como se fosse um diáriozinho de várias paginazinhas. E ali eu vou estar relatando todos os dias o que a gente leu hoje. Hoje a gente leu o Felpo. Quais sentimentos despertou na turma? O que vocês acharam? Quantas estrelas? Cada dia um pode preencher esse diário. Pode ser individual também. Cada um pode ter o seu próprio mapinho, o seu próprio diáriozinho ali. Pode dar o nome que você quiser. E aí a gente vai preenchendo todos os dias. E ali ele vai ser super sincero. Nossa, eu odiei esse livro. Tá bom, é o seu direito. Me explica por quê. Entende? Eu começo a trabalhar agora a parte da escrita também. Começa a desenvolver para mim. Por que não foi bom? O que você não gostou? O que você achou que podia ter para melhorar isso? A gente vai desenvolvendo diferentes habilidades nos nossos alunos. E aí, para finalizar, eu quero te convidar para assistir amanhã o outro vídeo que eu vou subir aqui no YouTube, porque provavelmente ninguém vai aparecer de novo lá no Instagram. Peguei ranço no Instagram. Então eu vou subir mais um vídeo aqui amanhã. E amanhã a gente vai conversar sobre gêneros literários, que os seus alunos vão amar e vão pedir para ler de novo e mais uma vez e outra vez. Você já sabe qual é esse gênero? Não? Então não deixa de assistir o vídeo amanhã. Já sou nova no YouTube também, tá? Ativa sininho, não sei onde que fica aqui. Se inscreve no canal. Aparece, só aparece. Assiste que vai valer a pena. E eu te faço um convite. Se você quer muito desenvolver
essa leitura com os seus alunos, dia 10 de setembro, quarta-feira, nós vamos reabrir as inscrições para a nossa comunidade. Para o projeto de setembro, que tá incrível também, viu, gente? Tá muito bonito, não é por nada, não. Então, eu espero você amanhã. Não esquece, hein? Aqui pra gente conversar sobre um gênero literário que os seus alunos vão amar. Um beijo e até amanhã.